Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo das pedras preciosas. Muito obrigado por sua audiência. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares. Agora, vamos ao conteúdo. Topázio e o apóstolo Tiago, filho de Alfeu, parte 2. 1. Tiago discreto. Quando você começa a ler os documentos da mesma igreja primitiva e dos historiadores, surge uma confusão. Eles estão falando sobre Tiago, o filho de Zebedeu, e de repente estão dizendo coisas sobre Tiago, o filho de Alfeu, e quando parece que eles estão falando de Tiago, o filho de Alfeu, descobre-se que era Tiago, o menor, e Tiago, o menor, se aplica a Tiago, o justo. Porque havia 4 Tiago no Novo Testamento. O irmão de João, o filho de Zebedeu. O filho de Alfeu, possivelmente Tiago, filho de Alfeu é irmão de Mateus, porque alguma vaga tradição diz que como ele era um cobrador de impostos como Mateus. Mateus é claramente chamado na Bíblia de publicano, o cobrador de impostos, mas ele possivelmente tinha um irmão discreto, e sublinho a frase indiscreto, porque esta é a característica desta pedra. Discrição. Deus tem servos que são tão preciosos para ele, que os simboliza com topázio, os coloca na Nova Jerusalém, mas para os homens eles são discretos. Nem todos os servos de Deus estão na primeira página. Deus precisa de muitos servos discretos para poderem fazer sua obra. Às vezes a gente gostaria de ter uma posição de destaque e estar ali na frente, estar na frente do microfone, estar nos jornais, ou seja, ser uma pessoa com um programa de televisão, com um programa de rádio, mas as pessoas que estão ocupadas com essas coisas não podem fazer outras coisas que são muito necessárias, e Deus precisa de pessoas discretas, das quais muito pouco se sabe. Talvez alguém se confunda com elas, mas mesmo assim Deus não se confunde, Deus conhece. Se formos vitoriosos, é claro, cada um de nós terá uma pedra branca com um novo nome escrito que ninguém conhece além de nós, a não ser Tiago, filho de Alfeu, um dos de perfil discreto. Não só ele tem uma pedra branca com um nome que só ele conhece, como seu nome está no 9º fundamento do muro da Nova Jerusalém, nenhum de nossos nomes está lá, nenhum dos grandes na história da igreja está lá, mas este apóstolo Tiago, de quem quase nada se sabe, Deus o escolheu e o tem naquele lugar preponderante, alguém que era tão discreto com os homens, não com Deus. Deus sabe por que você o escolheu, Deus fez seu trabalho com ele. O mínimo que sabemos de todos os 12 apóstolos é este, o 9º, Tiago, o filho de Alfeu. E essa mesma confusão existe entre os historiadores, entre a própria igreja primitiva, sobre quem era este apóstolo, como ele viveu, como ele morreu, tão poucas coisas se sabem sobre ele. Características do topázio. Esta mesma confusão se reflete nas pedras preciosas que são chamadas de topázio. É curioso. Existem várias pedras chamadas topázio, são pedras diferentes. Há algumas informações que seria interessante transmitir sobre o topázio, os 2 topázios principais. Digamos que existam 2 pedras principais, cada uma com suas variedades, que foram chamadas de topázio. Ambos são silicatos, mas digamos topázio moderno, é um topázio muito bonito, é um fluorsilicato de alumínio. A fórmula é alumínio, sílica, e grupos de fluoridroxila, fluorosilicato de alumínio. 2. Outra pedra também chamada de topázio é o peridoto. É claro que os especialistas em pedra não querem mais chamar de topázio o que costumava ser chamado de topázio, então eles o chamam de peridoto, que é uma palavra semelhante à palavra hebraica para topázio. A palavra hebraica para topázio é piteda. Antes de falar sobre a pedra, seria importante falar sobre o nome da pedra, porque em relação ao mesmo nome que é dado a várias pedras, há confusão em se aplicar o nome topázio, entre os próprios joalheiros, há confusão. Além de descobrir quem é Tiago, filho de Alfeu, há confusão, o mesmo acontece com a pedra topázio, alguns dizem: este é o topázio, outros dizem: não, este é o topázio,
outros dizem: é isto acontece com o topázio, assim como acontece com Tiago, filho de Alfeu. Isso é curioso. A palavra topázio lhe parecerá estranho, vem do verbo topar, isto é, encontrar, mas não porque foi encontrado, mas porque é difícil de encontrar, ambos fluorsilicato e silicato de magnésio e ferro, que é a forma de peridoto, cuja fórmula é magnésio e ferro, e a outra parte da fórmula é silicato de magnésio e ferro, aquela pedra preciosa chamada peridoto, semelhante à piteda, aquela pedra era chamada topázio, e a outra pedra, aquela de que falei, fluorsilicato de alumínio, também é chamada de topázio. O nome topázio vem de uma ilha onde foi encontrada uma dessas pedras preciosas, justamente aquela que hoje é chamada de peridoto, piteda, também traduzido como topázio. Esta ilha, que é a principal fonte dessa pedra preciosa, fica no Mar Vermelho, em frente ao Egito, em frente ao porto que se chamava Berenice, a cerca de 35 milhas para o interior do mar, havia aquela ilha, e chamaram aquela ilha de Topázio porque não conseguiram encontrá-la. É uma ilha que para o lugar, na maioria das vezes é nublada. Então, como está nublado, os marinheiros não sabiam como chegar àquela ilha, como encontrá-la, como correr para a ilha. Então, naquela ilha, eles encontraram esta pedra preciosa e a chamaram pelo nome da ilha. Topázio. A ilha chamava-se Topacio. Hoje esta ilha tem outro nome. Hoje o nome da ilha é Zeebrugge, e também foi chamada de Ilha de San Juan. Esta ilha ainda existe, e é lá que estão as minas de topázio, que antigamente se chamava topázio, na época dos apóstolos. É uma pedra rara, é uma pedra difícil de encontrar, até a ilha é difícil de encontrar. É uma coisa interessante, a mesma coisa que acontece com Tiago, filho de Alfeu. Você começa a procurar pela história dele e não encontra quase nada. A Enciclopédia Britânica tem 2 linhas. 2 linhas da Enciclopédia Britânica. Pouco se sabe sobre Tiago, filho de Alfeu, mas se conhecem alguns interessantes que diremos mais tarde. A ilha de Topázio fica no Mar Vermelho e sabe-se precisamente que Tiago, filho de Alfeu, trabalhou no Egito. O topázio é duro e quebradiço ao mesmo tempo. Vamos verificar as características dessas pedras. Existem alguns como esta pedra, preciosos e outros bem esculpidos, então você percebe que esta é a pedra chamada topázio. A próxima a ela é a turmalina, são pedras preciosas. O topázio possui características que nos chamam a atenção. O topázio tem as seguintes características. A dureza do topázio é de número 8. A escala de Mohs mostra a dureza das pedras. Comece do mais macio, 1, talco, 2, gesso, e sobe para o mais duro que é o diamante, que é o número 10, o número 9 é corindo, como safira e rubi, que são corindo, e o número 8, a dureza do topázio. O topázio tem dureza número 8. É uma pedra dura e forte, mas devemos chamar sua atenção para isto. É uma pedra frágil. O topázio é duro e ao mesmo tempo quebradiço. O topázio é esculpido na forma de uma gota d'água. Quando vemos pela primeira vez a foto do topázio, o cru, como aquele prisma, porque seu sistema de cristalização é ortorômbico, e então é esculpido, e esta gota sai, quando esculpido, permanece assim como uma gota d'água com muitas faces, é esculpido em uma escada oval, um tamanho misto, parte escada é a parte dura, e parte macia, a parte curva, em parte, está em uma escada, mas acontece que esse prisma tem o que se chama de uma linha de esfoliação muito acentuada. O que significa isso? A esfoliação em pedras preciosas é aquela linha onde a pedra pode ser cortada, a pedra pode ser separada do que tem ao seu redor e de outros pedaços de si mesma. Os átomos estão fortemente emaranhados em outros lugares, mas nesses lugares na linha de casca, as ligações são fracas e a pedra é mais facilmente quebrada ao longo da linha de casca. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo do topázio, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.